sua noiva, conquistada lá na cruz. Oh, aleluia! Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças e te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos na sua casa. Nós queremos te pedir, ó Deus, por cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor abra-nos o coração. Pedimos que o Senhor escreva nos nossos corações a tua palavra. Precisamos muito e com avidez estamos dispostos a te ouvir. Estamos dispostos, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir por aquele que chegou aqui nesta tarde, nesta noite, e está, Senhor, passando por uma situação adversa, por uma situação de complexidade, onde tem se percebido a ação do inimigo. Senhor, que o Senhor possa entrar agora, ó Deus, com a sua mão poderosa, quebrando e desfazendo as obras do diabo, desfazendo todos os trâmites e armações do inimigo. Senhor, nós cremos em Ti, a nossa confiança está totalmente depositada no Senhor. De Ti depende a nossa vida, de Ti depende, ó Deus, a nossa autopreservação. Então nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, livrai-nos do mal instalado, do mal projetado, do mal que nos cerca, do mal que nos ameaça. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Para concluirmos o estudo da Escritura, Gálatas capítulo 5, 6. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos concluir hoje. Gálatas 5, 16. Diga amém. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou outras traduções, domínio próprio. Pode assentar-se. A palavra temperança vem de temperantia, do latim, que significa guardar o equilíbrio. Isso é temperança. E a temperança, ela é aquela questão de estar comedido e ser comedido, e você não permitir. Nós falamos de todas as virtudes, falamos de amor, falamos de gozo, falamos de paz, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, e hoje nós vamos falar de domínio próprio e de temperança. É um fruto, é a mesma, a traduções divergem, mas é a mesma coisa. Quando Deus criou o homem no Éden, Deus criou o homem assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine. Então, a primeira palavra que foi unida à criação do homem foi domínio. Quando o homem deixa o Éden por causa de um convite aceito a desobedecer a Deus, o homem então perdeu o domínio sobre o quê? Sobre si mesmo e sobre aquilo que o cerca. Então, a restituição do domínio, a restituição da temperança, ela vai depender da ação da redenção de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário
pagando o preço do nosso pecado, ele nos livra da maldição que nos condena, e então, a partir daquele momento, nós recebemos a ação do Espírito Santo de Deus e da palavra, para que nós possamos o quê? Termos o quê? Domínio próprio. E o que é domínio próprio? Domínio próprio é não obedecer à própria vontade. Aí você diz, mas isso aí é muito difícil. Realmente, para um ser humano comum, não é só difícil, é impossível. Porque quando o homem sai do Éden, ele sai volitivamente impulsionado, querendo fazer tudo aquilo que ele queria, tudo que ele sentia, tudo que ele era movido. O ser humano, ele é assim. A vontade do ser humano é uma coisa muito forte. É ou não é? É muito forte. A vontade do ser humano é uma das coisas mais fortes, das faculdades mais fortes que existe dentro dele. Por quê? Porque quando ele sente vontade, tanto a mente já foi contaminada, quanto os seus sentimentos já foram contaminados. Então, quando ele sente vontade, já existe instalado um sistema operacional. A máquina já foi ligada. Dá para entender? Então, quando você sente vontade, ou você sente desejo, você não está iniciando um processo, você está finalizando um processo. Por quê? Porque a sua mente já catalisou, sua alma, seu sentimento já viabilizou, já encheu, já incorporou, e então a vontade aguçou, e a vontade aguçada é aquilo que Deus fala para Caim. Ó, o teu desejo será sobre ti. Aí está a vontade. Então, a grande questão, você diz, para que eu tenha domínio próprio, é eu não permitir que a vontade aconteça. Correto? Como você vai impedir a vontade de acontecer? De que maneira? Você vai impedir de sentir vontade de algo errado, de sentir vontade do pecado. Vamos analisar o seguinte, nós temos as 3 faculdades da alma, todo crente deveria saber isso de fio a pavio, porque é a própria alma dele. A alma é formada por pensamento, sentimento e vontade. Qual dessas 3 áreas é mais forte? A mente, o sentimento ou a vontade? Qual é mais forte? Diga para o seu irmão. Ué, depende. Depende do que você alimenta mais. É aquela velha história do cão, da luta do cachorro. O cachorro, 2 cachorros que lutavam. Qual que você quer que ganhe? O que eu alimento mais vai ganhar. Quando Deus nos formou, Ele não nos formou para que nós fôssemos pessoas sentimentais. Ele não nos formou para que fôssemos pessoas volitivas, pessoas dominadas pela vontade, você a chama de volitiva. Deus nos formou para que fôssemos pessoas racionais. Então, a única maneira de você ter a temperança, o domínio próprio é por meio da mente. Só a mente consegue vencer a vontade. E é qualquer mente? É qualquer mente que vence a vontade? Não. Por quê? Porque a mente, para que ela vença a vontade, ela tem que ser uma mente fortalecida. Pastor, uma mente fortalecida é aquela pessoa teimosa, brutona, aquela pessoa que é... Não. Não. O que é uma mente fortalecida? É uma mente que é inteligente. Ela sabe o que é bom para a alma, o que é bom para toda a máquina que está atuante. Isso é uma mente aprovada. Vamos ver na Escritura. Bom, Efésios capítulo 4, um pouquinho adiante. Efésios capítulo 4. Versículo de número 17. O que acontece quando a mente de uma pessoa é uma pessoa comum? O ímpio, que tipo de mente tem o ímpio? O ímpio tem uma mente totalmente coberta de trevas. E ele é guiado pela vaidade. O que é a vaidade da mente? A vaidade da mente é a contaminação emocional. Vou usar uma palavra aqui, mas é só para você entender, tá?
Então, se você ficar ofendido antes de eu falar, eu já estou pedindo desculpa. Mente prostituta. O que é uma mente prostituta? É uma mente que se contamina com as emoções. Ela não é inteligente, ela não é racional. Então, a mente ímpia, ela é prostituta. Por quê? Ela se prostitui pelos sentimentos. Ela deixa-se mover por aquilo que o indivíduo sente. Entende? Então, ele diz assim, Efésios 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. No quê? Vaidade da mente. O que é vaidade da mente? É quando seus sentimentos mandam no que você pensa. Isso é prostituição. A mente não é fiel ao sistema correto que tem que ser. Aí diz, entenebrecido. O que é entenebrecido no entendimento? O entendimento coberto de trevas. Você não consegue entender nada. Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pelo quê? Dureza do coração. Então anda junto. Dureza do coração, vaidade da mente e mente coberta de trevas. Tudo isso trazendo um constrangimento à vida. E pasmem vocês, existem muitos crentes que estão na igreja há muito tempo, que vivem pela vaidade da mente. E o que é a vaidade da mente? É a corrupção emocional, onde o coração convence a mente que aquilo está correto. E então todo o corpo e toda a alma começa a sentir toda aquela volúpia sobre aquela situação, sem ter uma luz de inteligência, sem ter uma elucidação adequada e correta. Aí ele continua dizendo assim, os quais, havendo perdido todo o sentimento, entregaram a dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim em Cristo. Se é que tendes ouvido, nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Agora presta atenção no versículo 22. Que quanto ao trato passado, ou seja, aquilo que vocês viviam, vos despojeis do quê? Do velho homem, que se corrompe por quê? Pela concupiscência do engano. Versículo de número 23. O que está escrito? E vos renoveis do espírito da vossa mente. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Renoveis no espírito da vossa mente, ou seja, todo o conteúdo, toda a profanação, todo o padrão, todo o hábito, todo o costume, resumindo, todo o sistema antigo será trocado pelo governo da palavra de Deus. Isto é o espírito da vossa mente. Vos renoveis no espírito da vossa mente. Ele coloca a palavra espírito dizendo o seguinte, para que nós entendêssemos que a nossa mente, ela não deve ser vendida à nossa alma, mas ela deve estar aliançada com o Espírito Santo. Diga amém. Bom, se a minha mente tem que ser a parte mais forte da minha vida para que eu tenha domínio próprio, então eu preciso saber o que eu alimento a minha mente. Então vamos lá. Você passa 1 hora por semana, no máximo 2 horas, ouvindo uma mensagem. Tá. Você vem quarta e domingo no culto. Aí você lê alguns versículos bíblicos na semana. Aí você faz algumas orações esporádicas na semana. Mas olha o quanto de bombardeio a sua mente recebe de questões seculares. Aí você não quer pensar como uma pessoa comum, ter uma fé de uma pessoa comum, ter o comportamento de uma pessoa comum. O apóstolo Paulo disse, no que pensais? Em tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se a minha mente, ela passa a maior parte do meu tempo ocupado com coisas tecnológicas, com coisas seculares, é normal que ela será uma mente resumida a este mundo. Quando se falar de coisas espirituais, quando a palavra exigir de mim ações espirituais, eu não vou dar conta. Por quê? Porque a minha mente ela é alimentada por coisas seculares. Não adianta você plantar um abacate e querer colher laranja.
Não tem jeito. Tudo vai depender de como você alimenta a sua mente. Quais são os alimentos da sua mente? Você vai colher aquilo que você alimenta a sua mente. Vamos analisar um pouquinho os seus pensamentos. Seus pensamentos poderiam ser colocados num telão, ou então o que você pensasse, ele poderia ser audível no megafone para todas as pessoas ouvirem? E por que não poderia? Porque o mais prejudicado não é que as pessoas saibam o que você pensa. O mais prejudicado, que é o que você pensa, é alimento para a sua alma. Sua alma está alimentando dos seus pensamentos. A sua alma só vai conseguir resumir-se e fazer segundo os seus pensamentos. A sua alma será definida segundo os seus pensamentos. As suas ações estarão ligadas aos seus pensamentos. E Deus vai muito bem, cada vez melhor. Essa é a grande questão. Nós precisamos entender qual é a nossa participação na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual. Você não pode alimentar a sua mente de cobranças, de culpa, de compromisso, de preocupação, de ansiedade e querer ter fé. Aí já é demais, não dá conta, não tem como. Por quê? Porque você não alimenta a sua mente adequadamente. Então, quando eu alimento a minha mente nos meus pensamentos, por exemplo, eu não sou contra, tá? Nada a ver. Você já parou para pensar? Vamos falar de uma coisa muito simples, vamos lá. Qual o exercício que você faz quando você assiste um filme? O exercício mental. Vamos falar agora de exercício mental, emocional. E até volitivo, porque você tem vontade de pegar o outro e esganar. Primeira coisa que você assiste um filme, você adquire um partido, você toma um partido. Você vai defender o mocinho, às vezes até vai ficar a favor do bandido. Se o bandido for um coitadinho, vai ficar coitadinho do bandido. Esse é um exercício que a sua alma está fazendo. Você está assistindo aquele filme, você sabe que aquilo é uma coisa cinematográfica, aquilo é uma história e aquilo é... Mas você se envolve emocionalmente. E você começa a analisar, e você começa a julgar, e você começa a perceber. Você já parou para prestar atenção? Que depois que começou a existir filme e televisão, as pessoas julgam muito mais os outros do que antes? Quem já chegou a essa conclusão? Depois que começou a questão do exercício participativo do ser humano em uma história onde você toma partido e julga e não concorda, você faz a mesma prática na vida do outro. Pode perceber para você ver. Tem gente que ele olha para a vida de todo mundo e ele quer ter uma conclusão, e ele quer analisar uma coisa, e ele se envolve, e ele quer ter uma opinião, e ele quer falar uma coisa, mas espera aí, o que a vida do outro, eu estou cansada de dizer isso, tem a ver com a sua? Niente, nada. Nada. Não tem nada a ver, cada um é cada um. Mas o porquê se ter esse comentário da vida do outro? Porque o que o outro faz incomoda. Por quê? Sendo que a palavra de Deus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados. Eu dei só um exemplo para você entender como é que a mente é uma faculdade muito interessante e muito importante. Então, analise como você alimenta a sua mente. De que maneira você alimenta a sua mente. De que maneira você tem cuidado da sua mente. Por exemplo, existem pensamentos que você não pode pensar. Existem coisas que não podem estar na sua mente. Por quê? Porque você vai acabar praticando. Aquilo que está na sua mente hoje, amanhã pode ser a sua prática. E o que é uma mente na vaidade, envaidecida? É uma mente que deixa se controlar pelas emoções e pelos sentimentos. Eu gostaria que você fosse comigo. Em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo tinha uma questão com a igreja de Corinto. Ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 15. Vamos lá. Ele fala que existem pessoas espirituais e existem pessoas carnais.
E ele diz, quem é o espiritual? O espiritual é aquele que tem uma mente que discerne as coisas. Isso é embaraço, isso é mal, isso é bom, isso é de Deus, isso é meu, isso eu posso falar, isso eu não devo falar. Quem tem domínio próprio fala pelos cotovelos? Sim ou não? Por quê? Porque aprendeu a grande lição. Qual é a lição? Falar custa. Falar custa. Custa muito caro. Primeiro que você vai dar conta de tudo que você fala. Então não há necessidade de você falar sobre tudo e comentar sobre tudo. Falar custa. Você poderia dizer que você é uma pessoa que fala demais? Por que você fala demais? Porque eu quero mudar, pastor. Eu quero mudar o mundo. O mundo não, eu quero mudar o meu mundo. Quero mudar as pessoas que convivem comigo. Há quanto tempo você usa essa técnica e até hoje não resolveu? Se até hoje não resolveu, não vai resolver. O que vai resolver? Falar com Deus. Então você sabe que falar com Deus resolve, mas falar por falar não resolve. Falar com Deus resolve. Conversar com Deus resolve. Resolve tanto o seu problema quanto aquilo que está ao seu redor. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 15: o espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. O que é discernir bem? Dar nome a tudo. Como é que se chama isso? Como é que se chama isso? Como é que se chama isso? Aí ele diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos o quê? Pergunta para o seu irmão, você tem a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E nós temos a mente de Cristo. Aí ele entra dizendo assim a Corinto, capítulo 3, versículo 1. O que ele diz? Ele fala sobre um alimento. Existem dois alimentos para a mente. O líquido e o sólido. O líquido é para os bebês, para os que estão se convertendo. E o sólido é para os maduros e adultos na fé. Aí ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Diga, dois alimentos para a mente. O líquido e o sólido. O líquido é o leitinho. Não gosto disso, não gosto de ouvir essa palavra, não gosto dessa profundidade, não gosto de recebedura, não gosto de repreensão, não gosto da maneira que Jesus fala. E o sólido? O sólido é aquilo que vai te fortalecer. Então nós estamos falando do domínio próprio da temperança. Não existe domínio próprio sem uma mente saudável. Esquece. Esquece. Não quero ter mente saudável, então desiste do domínio próprio. Só existe domínio próprio com uma mente saudável. E você só vai conseguir uma mente saudável analisando que tipo de alimento você coloca nela. E existe o alimento que é o sólido. Vá comigo em Hebreus, capítulo 5. O que o escritor diz? Hebreus, capítulo 5, versículo de número 12. Bom, eu preciso ter uma mente saudável, bem alimentada. E a palavra de Deus tem o grande ofício de realizar essa obra. Para que eu tenha domínio próprio, para que eu seja uma pessoa que consiga dominar a minha vontade e as minhas emoções, a minha mente tem que ser a faculdade mais forte da minha alma. Então eu preciso do quê? Para que tenha uma mente forte. Eu preciso do quê? De um bom alimento. O que o escritor diz no versículo de número 12? Porque devendo já ser mestres pelo tempo,
ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido. Aqui ele está fazendo o quê? Ele está exortando, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é infantil, é menino. Aí ele diz o versículo 14, que é um versículo poderoso, e ele diz o quê? Mas o mantimento sólido é para os, ele usa essa palavra, perfeitos. Ou seja, aqueles que querem mudar, querem melhorar, querem uma mente saudável, querem uma mente que domina, querem uma mente que governa, uma mente que trabalha junto com Deus e não contra si mesmo. Aí ele diz assim, porque o alimento sólido é para os perfeitos, o qual em razão do hábito, da prática, do exercício, tem os sentidos. Quais são os sentidos? Olfato, paladar, toque, visão. Os sentidos exercitados para quê? Discernir tanto o bem quanto o mal. A minha mente precisa do alimento sólido da palavra de Deus para que ela possa ser uma mente que tenha um exercício, uma prática, onde as atribuições que Deus me deu trabalhem para a preservação da minha vida. Diga, eu estou entendendo. Domínio próprio. De 0 a 10, o quanto você tem domínio próprio? O quanto você pensa uma coisa ruim e não fala. Pensou, daqui já vai para o lixo. Não precisa falar. Mas pastora, qual a diferença? Eu já pensei mesmo, muita diferença. Muita diferença. Por quê? Porque quando você fala, você esboça. Quando você fala, as pessoas ouvem. Quando você fala, você já jogou no tempo e na criação. Quando você pensa e joga fora, você pecou metade. Quando você fala, você pecou por inteiro. A grande questão é, tudo que você pensa, você fala. Tudo que você sente, você pratica. Você precisa entender a diferença que tem que existir. Aquilo que está dentro de você está errado, está informe. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não posso pensar isso. Eu não posso sentir isso. Você está combatendo. Outra coisa é quando você pratica, você concordou com aquilo. Concordou ou não concordou? Claro que sim. Mesmo que depois reconheça que errou, mas no momento você concordou. Então, quando eu pratico alguma coisa, é porque não identifiquei aquilo como errado dentro de mim e eu pratiquei. E a grande questão é o que é o domínio próprio, se não você ter uma autonomia, uma autoridade sobre ti mesmo. E dizer, não vou, não quero e não faço e pronto. Aí você diz, pastora, mas e o diabo? O diabo continua trabalhando 24 horas. E o eu? O eu tem que ir para a cruz. E a velha criatura diminuindo cada vez mais. E assim por diante. Se você não fizer esse exercício e esse trabalho, fortalecendo a sua mente, você não consegue ter domínio próprio. De 0 a 10, o quanto você tem domínio próprio? Por exemplo, há quanto tempo você está lutando contra a murmuração? Estou lutando faz uns 20 anos, pastora. Mentira. O nosso problema é que a gente mente para nós mesmos. Se você estivesse lutando contra a murmuração, você já estava liberto. Lutar não é identificar que está errado. Lutar é partir para cima, é ter novos hábitos. O quanto você está lutando, por exemplo, contra a maledicência. O quanto você está lutando contra a cobiça. O quanto você está lutando contra o mau humor. O quanto você está lutando contra a avareza. O quanto você está lutando contra os erros que existem dentro de você. Se existir realmente, vamos ser verdadeiros, se existir realmente uma prática de guerrilha, de luta, de guerra, nós seríamos mais que vencedores. Então vamos rasgar a Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A grande questão é que nós mentimos para nós mesmos. Eu estou lutando. Não, eu não estou lutando. Eu só reconheço que não é bom, mas eu não estou lutando. Eu não estou me esforçando, eu não estou praticando. O que acontece com quem não tem o domínio próprio?
que você acha que acontece? Ele sofre uma situação chamada afetação. E o que é afetação? Afetação é um condicionamento. Você vai sentir como você está. Por exemplo, se você estiver numa situação aflitiva, você vai estar em aflição. Se você estiver numa situação de medo, de insegurança, você vai... Pastora, mas eu não vou sentir. Deixa eu te explicar a diferença, eu já te expliquei, vou te explicar de novo. A diferença de sentir e de ser dominado. Quando você tem uma mente forte, você sente insegurança, mas a sua mente manda a insegurança embora. Quando você tem uma mente forte, você sente aflição, mas a sua mente domina sobre a aflição, ministrando então a fé. Então, uma mente fortalecida pela palavra de Deus vai fazer você ter vitória sobre as situações. E a falta de domínio próprio, o que é? É você ser guiado pela circunstância. Deu para entender? Quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 7. Volte aí. Afetação. Como se não? Como se não? Como que eu consigo chegar a essa estrutura e a essa altura? Ser ofendido e não ficar com a ofensa. Ser humilhado e não ficar abatido, ou chateado, ou querer devolver. Como você consegue? Tendo domínio próprio. De que maneira você vai ter domínio próprio? Tendo uma mente saudável, uma mente que sabe, que tem comunhão com Deus, a mente de Cristo, que é bem alimentada, bem estruturada pela palavra de Deus. Não são padrões, não são conceitos, não são achismos, não são nada disso. É a pura palavra de Deus. Diga assim, isso é coisa de crente. É coisa de crente, meu irmão, é coisa de crente. A igreja do Senhor Jesus, ela sofreu... eu falo igreja, não falo igreja corpo, eu falo igreja eclesiástica, instituição. Ela sofreu um abalo muito grande pela migração, assim como Israel. Israel, quando sai do Egito, ele leva muita gente que não era judia. A igreja do Senhor Jesus, ela tem muita gente que não é crente ainda. Então, são pessoas que não foram rudimentadas no Evangelho. São pessoas que, às vezes, estão 30 anos dentro da igreja bebendo leite, 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 leite. E aí ela entra num impasse. Ela lê a Escritura e ela olha para a vida dela e não tem nada acontecendo. Ela lê a Escritura e olha para a vida dela e vê uma distância enorme. Por quê? Por causa do leite. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 29. Então vamos lá. Ele diz assim: vocês que têm família, não sejam idólatras. Não coloquem as suas esposas, os seus maridos, os seus filhos em primeiro lugar. Vivam com suas famílias. Sejam bênçãos dentro da sua família. Mas não os coloquem em primeiro lugar. Façam como se vocês não tivessem. Ou seja, não seja uma pessoa afetada. Não seja uma pessoa que se mova por conta disso. Como que uma pessoa de verdade abençoa a família? Deixando Jesus em primeiro lugar. Eu acho que eu vou morrer falando nisso, né? Você não cansa de ouvir a mesma coisa? Então, sabe quando eu vou parar de falar? Quando não precisar mais. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, quer dizer, nós estamos à porta do arrebatamento. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Ou seja, sua dedicação central, seu 100%, seu absolutismo, não é para a família, é para Jesus Cristo. A família vai receber, família abençoada é de quem centraliza Jesus. Você pode ver pessoas que não centralizam Jesus, a família é uma discórdia, é uma discussão, é um puxa-estica. Gente que centraliza Jesus, a família é uma bênção. Todo mundo tem defeito, mas todo mundo se ama, por quê? Porque Jesus está no centro.
A grande questão é como se não fossem. Ou seja, sem afetação, com equilíbrio, guardando o equilíbrio, guardando o equilíbrio. Ele continua dizendo, e os que choram? E os que têm problemas? E os que sofrem aflição? E os que estão passando por situação difícil? O que você vai fazer? Sem afetação, como se não estivesse passando por nada. Isso se chama domínio próprio, onde a sua mente diz assim, é só um tempo, está fechando um ciclo, isso aí vai passar, minha eternidade tem que ser preservada, eu amo Jesus, amo a palavra, e eu não estou passando por isso só, meu coração está sofrendo, mas eu não vou ouvi-lo, porque ele é enganoso, eu vou ajudá-lo, porque ele está precisando de um repouso, de pastos verdejantes. Ele diz, e os que choram como se não chorassem. E ele diz, e os que folgam, abençoadíssimos, sou abençoado, como eu sou abençoado? Não abduz. E os que folgam, como se não folgassem. Eu vou repetir o que eu falei aqui sexta-feira. Na verdade, o que você precisa mesmo? O que você precisa? Quem estava aqui sabe. O que é? É um copo de água potável, uma boa cama. O que mais? Um arrozinho com feijão e paz. É disso que você precisa não precisa mais nada. E os que folgam, como não folgassem, sabendo que a volta do Senhor Jesus é iminente. E os que compram, como não tem, porque não tem nada mesmo. Você tem alguma coisa? Se fosse levar algo para a eternidade do que você compra, agora só você vai levar para a eternidade o que você granjeou em espírito e por meio daquilo que o Senhor te deu, as obras que te abençoam na eternidade. Mas você não vai levar nada daqui. E os que compram como se não possuíssem. Diga para mim, quanto de sono, quanto abatimento, quanta situação ruim você já trouxe para a sua alma por medo, com respeito a ter, não ter. Fala para mim. E aí, adiantou alguma coisa seu medo? Não. Por quê? Porque não adianta. O que adianta é você ter fé e confiar em Deus. Mas por que você não conseguiu ter fé? Por que você não conseguiu confiar em Deus? Porque você não tinha o domínio próprio. E o domínio próprio se faz o quê? Com uma mente sem vaidade, sem aderir ao que você sente. Uma mente totalmente recuperada, equilibrada, sem padrões humanos, pela palavra de Deus, santificada. Então você diz, não, peraí, eu não posso ficar dessa maneira. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a maior ajuda que você já recebeu na sua vida? Maior ajuda. Qual foi a melhor compreensão que você já recebeu na sua vida? Qual foi o melhor afago que você já recebeu na sua vida? Se não for o seu próprio, tem alguma coisa errada. Você, quando o salmista diz assim, livra a minha predileta da força do cão, ele estava falando da própria alma. Se você não se cuidar, se você não se preservar, se você não tiver domínio, não adianta você querer que a vida trabalhe em seu favor. A vida não vai trabalhar em seu favor. Você precisa manter a máquina em ordem. E a máquina em ordem é uma mente saudável, recebendo o alimento sólido da palavra. Eu decido. Eu não quero. Eu quero. Isso aqui, Senhor, é bom para mim. O Senhor está falando na sua palavra. Isso aqui eu preciso fazer. Senhor, isso aqui é laço. Isso aqui é embaraço. Isso aqui, uma mente totalmente ligada ao reino de Deus. Pastora, mas isso aí é quase impossível. É porque você está vendo o contexto contemporâneo que nós estamos vivendo. Mas foi isso que Deus planejou. Que a nossa mente fosse a mente de Cristo. Que nós alimentássemos a nossa mente com alimento espiritual. Que os nossos pensamentos fossem pensamentos bons. Aí você quer ter uma alma animada, cheia de paz, cheia de alegria, só pensa... Você já viu que tem gente que só pensa coisa ruim? Você já parou para pensar nisso?
Quantas pessoas só pensam coisas ruins? Tudo que ele vai fazer, ele já vai com a conotação do pior. Será que isso é medo de sofrer? Tipo assim, eu já falo do pior, porque se acontecer o pior, já estou preparado. Pode ser uma política própria, uma dinâmica própria. Acredito que sim. Por exemplo, sei não, vou mexer naquilo ali é perigoso quebrar. Pode ser uma. Mas escuta, de onde vem isso? Vem das experiências que a pessoa não teve, das coisas ruins que aconteceu. Tá, tudo bem. Mas e aí a hora que entrou Jesus? Entrou Jesus, aí não conseguiu entender e compreender que Jesus é a sorte, e que Jesus é bom, e que as coisas boas acontecem, e que eu preciso pensar no que é bom, no que tem louvor, no que tem virtude. E aí quando der uma coisa errada, essa mente sagrada e abençoada vai unir-se à Escritura e nós vamos resolver o problema. Essa é a grande questão. Eu não preciso ficar praguejando e amaldiçoando a minha vida, esperando as coisas ruins acontecerem. E quando as coisas ruins acontecerem, eu não vou pegar os fios e ficar tecendo uma coberta para me cobrir. Eu vou eliminar o problema. Fica falando, e falando, e falando. Eu vou te dar um conselho. Se você convive com uma pessoa pessimista e murmuradora, vou te dar um conselho: não erre. Porque o pequeno inferno que vai virar os seus ouvidos é pior do que o seu erro. Não erre. Ou então você compra aquele negócio que põe no ouvido, que fia bem lá dentro assim, porque senão você não dá conta. Porque a grande questão é, quando tem um problema, você resolve ele. Você conversa, dialoga, estuda, analisa e resolve. Você tem domínio sobre a situação. Você domina a sua vida. Você não é dominado pelos seus problemas. Quanto? Olha de onde você saiu. Olha de onde Deus te tirou. Olha onde você está. Então quer dizer que hoje você está pior do que antes? Não, você está muito melhor. Então anima, arriba, levanta a sua cabeça. Domínio próprio. Você olhar e dizer, bom, se antigamente, eu começando, Deus foi muito bom para mim, e eu não tinha as ferramentas que eu tenho, a experiência que eu tenho, e o que eu tenho hoje vai ser muito melhor. Eu vou sair muito mais rápido, e eu vou ter muito mais condições de percorrer essa jornada. Mas isso é o quê? Isso é uma mente saudável. É uma mente saudável, porque a mente doente, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para o problema, olhar para o problema, olhar para o problema, e o problema vai aumentando, e o diabo gosta disso, hein? O diabo gosta de quem gosta de problema. Vamos resolver. Como que nós vamos resolver? Nós vamos resolver assim, assim, assim. Mas ficou no prejuízo, não tem importância, depois eu ganho ali, vamos embora. O que a gente não pode é se destruir, o que a gente não pode é se mutilar, o que a gente não pode é marcar um ao outro. Vamos embora. Domínio próprio. É você entender que você vale mais que qualquer circunstância. Você vale mais que qualquer situação. E que a pessoa que está ao seu lado vale muito mais do que os erros dela. Essa é a grande questão. O porquê as pessoas têm dificuldade de entender que a sua mente, ela vai determinar a sua vida. Por quê? Se você tem a mente de Cristo, mas se você não tem, mente entenebrecida, coração endurecido, coberto de trevas, vaidade e assim por diante. E ele continua dizendo, versículo 31, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. Quer dizer, apenas usa. Eu quero que você vá comigo em Romanos 12, para falarmos do Pai e do Filho. Romanos 12. O apóstolo Paulo escreve Romanos 12, versículo de número 1. Ele não pede, ele faz um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
O que Deus quer é sua vida viva, ou seja, você é uma pessoa que tem atividade, você tem ação. O que é um sacrifício vivo? Você ainda pode agir. Um sacrifício vivo. Pergunta para o teu irmão, você está vivo? Tem gente que ele acha que ele está vivo porque ele respira. Você não está vivo porque você respira. Você está vivo porque você ouve a voz de Deus, você compreende o que Deus quer e você faz. Isso é sacrifício vivo. Você está vivo. Você pode definir, você pode decidir, você pode agir. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional. É isso que está escrito? Racional. Sua vida, sua mente consagrada a Deus, adereçada, apurada, equipada. Uma mente boa. De 0 a 10, você tem uma mente boa? Uma mente boa. Tem gente que acha que ele tem uma mente boa porque ele faz matemática, raiz quadrada e... Não é? Não. Uma mente boa é aquela mente que às vezes você olha e a pessoa está assim, ó. Sei. Quietinho. Só aqui, ó. Você tirar uma palavra dela, ela está ali pensando. Tem gente que tem preguiça de pensar. Está pensando para ver o que ela vai falar. E se precisa também falar, porque às vezes não precisa falar. Ou será que tudo você precisa falar? Você está ali pensando, analisando, observando. Entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. E observa, e analisa. Uma mente boa é aquela que trabalha pela própria casa. Não é aquela que parece uma feira livre. Não. Minha mente é boa quando ela cuida da minha alma. Essa é uma mente boa. Quando ela pensa coisa boa, planeja coisa boa, está ligada com Deus. Quando ela corrige meu coração, quando ela impede a minha vontade de sair na frente. Essa é uma mente boa. Quero que você vá comigo em Gênesis 25. Não fale com Jacó de domínio próprio. O homem não quer saber de domínio próprio. Não fale de Jacó com temperança. Jacó e domínio próprio são duas coisas que não conjugam junto. Não pode conviver junto. Gênesis 25. Lá no ventre. Estava em segundo lugar. Não quero segundo lugar, quero primeiro. E luta, e luta, e luta, e luta, e luta. E luta, e luta, e luta, e luta. Deus tinha um propósito para ele. Colocá-lo em primeiro lugar. Mas ele queria fazer valer. E luta, e luta, e luta, e perde. Cresceu, olha para o irmão com fome. Vende-me a sua primogenitura. Espera aí um pouquinho. Meu irmão está com fome, deixa eu dar um prato de comida para o meu irmão. Se Deus falou, Deus vai fazer do jeito dele. Chegou lá no sogro, prosperou lá os 6 anos que trabalhou para o sogro saiu para trabalhar, ele pegou toda a famiagem, vamos embora. Domínio próprio, fazia o que dá, afinal, fazia o que dava. Estou com medo, vou sair escondido. Chegou no encontro com o irmão, meu irmão, abraçou, tal, né? Vamos junto, vamos caminhar junto. Não, sabe o que é? Vou no pasto do gado. É o seguinte, não dá, irmão, você vê, todas as mulheradas, essas crianças, né? Tal, né? Vai na frente que eu estou indo atrás. Enganando o irmão. Sem falar no engano do pai, né? Lembra quando a mãe chegou para ele e falou assim: filho, vamos enganar teu pai. Não, mãe, isso aí é maldição. Filho, fica quietinho. Não, então vamos. Quem é você? Sou Esaú.
Aí chegou lá o irmão foi para um lado, ele foi para o outro, enganou o irmão. E assim foi por diante, ele só fazia o que dava. Só fazia o que dava. Chegaram com a capa de José tudo manchada de sangue. O que aconteceu com o menino? Vamos à caça. Já tinha posse, já tinha riqueza. Ele olhou para a capa e falou assim, eu acho que algum animal, ele acho que até deduziu que animal que era. É a falta de domínio próprio, tem uma imaginação incrível. Um animal matou, despedaçou meu filho, começou a prantear. A falta de domínio próprio é muito fácil você enganar quem não tem domínio próprio. É muito fácil você conduzir quem não tem domínio próprio. É muito fácil porque as paixões e os sentimentos estão todos à flor da pele. Sensível demais. Tudo precisa estar sentindo alguma coisa. Você já viu? Você sabia que os sentimentos viciam? Uma hora alegria, uma hora tristeza, uma hora melancolia, uma hora abatimento, uma hora. Mas não tem uma hora que você não precisa estar sentindo nada? Igual agora. Agora você está sentindo alguma coisa? O que você está sentindo? Igual amanhã, segunda-feira, você precisa sentir alguma coisa? Não precisa sentir nada. Vai viver seu dia para a honra e glória do Senhor, vai enfrentar seus problemas, seu desafio. E não precisa sentir, está sentindo em todo o tempo. Uma mente saudável. Agora eu quero que você vá comigo em José. Eu quero ler o texto. Vamos em José capítulo 39. O que é domínio próprio? Gênesis 39. Você conhece aquela conversinha que eu falo assim, Eu falo uma conversa o seguinte, Tem gente que se fosse feio ia para o céu. Fosse pobre ia para o céu. Se fosse, ia para o céu, mas como não é, não vai. Por quê? Porque infelizmente existem pessoas que fazem de seus adjetivos instrumentos para a destruição. José não era como Davi. Davi era de gentil presença. José era um judeu alto, forte e lindo. De semblante impecável. Só que isso não entrava na cabeça dele, nem no coração dele. Ele sabia o porquê ele estava ali. Ele chega na casa de Potifar e ele começa a ser bênção. E ele começa a dar certo. E ele começa a perceber a mão de Deus sobre a vida dele. Isso não envaideceu José. Tem gente que não pode ter um gato para pegar pelo rabo que já sobe lá em cima. Não pode. Por quê? Porque isso é insanidade. É falta de domínio próprio. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que chegar para você e falar assim, vaidade, vamos, peraí um pouquinho, peraí. Ele era um rapaz próspero, abençoado, lindo, e caiu nas graças da mulher do homem. Era casada, e ela colocou os olhos em José. Um moço novo, bonito. Só que José, ele entendia algumas regras cardeais do relacionamento com Deus. Quais são as regras cardeais do relacionamento com Deus? Não ultrapasse a sua linha, o seu limite. Você pode ser assim com Deus. Você quer o contrário? Assim com Deus. Porque tem gente que diz assim, eu sou assim com Deus. Pode ser de qualquer jeito, meu irmão. Você pode ser mais amigo de Deus do que Abraão. Se achar aí na sua cabeça. Pode ser. Só que limite é limite. Regra é regra. Você vai até ali. Depois dali é temor. Não faça, não vá. Acabou o assunto. Acabou. Intimidade com Deus não é liberdade ignorante. Intimidade com Deus é honrá-lo, respeitá-lo e entender que só tem um trono e o trono é dele. A grande questão é o ponto cardeal do seu relacionamento com Deus. Tem crente que eu não sei, ele vai tanto para morrer na praia. Não é inteligente.
Você não está lidando com anjo, você não está lidando com... É Deus, é limite. Eu posso ir até aqui, passou daqui. Você não sente um bip tipo... Bum, 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 bum. Vaidade, orgulho, soberba, domínio próprio, corra. E vem o quê? Vem diminuir, vem pedir ao Espírito Santo. Vamos usando a mente, a palavra. Para quê? Para desintoxicar aquela alma e fazer aqueles sentimentos serem regidos pela palavra de Deus. Essa é a grande questão. Agora eu estou sentindo. Vai até onde está sentindo, vai ver no que vai dar. Hã? José ficou atraído pela mulher? Não. José pestanejou? Não. Por quê? Domínio próprio. Por quê? Porque era lógico, não era para ele. Não era para ele. Você vai passar por um carrão assim, caríssimo, que você não aguenta pagar o IPVA dele e querer aquele carro? Só se for burrice. Por que você vai ser tentado a ter um carro que você não dá conta de trocar o pneu dele, que o pneu dele é caríssimo? E não dá conta de pagar o IPVA, só se for burrice. Você passa o carro, olha que bonito. Bonito, passa de largo. Vai ser tentado pelo quê? Se você não dá conta. Se furou um pneu, você não dá conta de trocar. A grande questão é, ele não foi tentado. Não existe a tentação de José. Não existe. Porque ele não foi tentado. Recebeu um convite que não aceitou. Pronto. Quantos convites Satanás faz que você não se interessa e não aceita? Mas não é para mim, pecado não é para mim, isso não é para mim. Não, isso não é para mim, por que eu vou querer isso aí? Isso aí não quero, que é bom para você. Para mim não, isso aí eu não quero. Domínio, isso aqui é para mim, isso aqui eu quero, isso aqui eu vou galgar, eu vou buscar, eu vou... Agora, por que os crentes estão afogando no descontentamento? Por quê? Não, por que descontentamento? Você tem tudo aquilo que Deus tem te dado. E Deus tem te dado recursos, igual ele diz para Davi. Tudo que te faltava, eu te daria. Por que o descontentamento? Não tem por que nós ficarmos descontentes. Não temos por que levantarmos dentro de nós frustrações. Por quê? Porque a nossa vida é uma bênção. Nossa vida é uma bênção. A Bíblia diz assim em Gênesis 39... Versículo de número 7, e aconteceu que depois dessas coisas, ela vendo ele próspero e tal, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mente, pensa, peraí, ele pensou, deixa eu te explicar, ele percebeu as jogadas dela, as olhadas dela, deixa eu te explicar, tudo isso aqui eu coordeno, o que tem no campo, o que tem na casa, você não, você é dele. Eu não tenho esse direito. Eu não vou fazer a maldade com o meu senhor e nem contra Deus. Eu não sou louco. É grande questão. Aí você diz, pastora, por que Davi não teve domínio próprio? Por que Davi lá no palácio ficou sabendo que a mulher tinha dono e não teve domínio próprio? Por quê? Porque Davi não pensou, ele só sentiu. Ele sentiu. E achou que podia. Cuidado com os seus sentimentos. Se eles governam a sua vida, é um sinal que você não tem domínio próprio. E o domínio próprio é imprescindível para que você seja guiado por Deus. A grande questão que nós temos que entender é que o que é permitido, o que não é permitido, o que eu posso e o que eu não posso. Porque os sofrimentos que virão na sua vida, virão por meio da sua transgressão. Você ultrapassou a linha. Por que ultrapassou a linha? Porque não teve domínio próprio. E ele disse não.
E ela disse a segunda, e não, e a terceira, e não. Chegou um dia, ela agarrou José. E então ele sai desvencilhando dela e deixa parte da sua roupa para trás. Mas ele não fica. Por quê? Ele não sentiu de necessidade de mostrar a sua virilidade. Ele não se sentiu constrangido, nada disso. Ele tinha um princípio, um mandamento. Ele tinha um Deus e ele tinha uma vida. Se você ama Deus, se você ama a vida que Deus te deu, você vai pensar melhor antes de deixar-se levar pelos seus sentimentos. E você vai entender e compreender a necessidade de domínio próprio. Diga amém. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você analisasse como está a sua dinâmica com os seus desejos e vontades. Você é uma pessoa que tem muitas vontades e muitos desejos. E todo mundo se prostra na sua casa e no seu convívio. E todas as pessoas fazem tudo o que você quer, do jeito que você quer. Saiba que Deus não aceita isso. Deus não vai fazer isso com você. Neste momento, fale com o Senhor. Fale com Deus sobre seus desejos, sobre o domínio dos seus sentimentos, sobre a sua vontade. Fala, Senhor, eu preciso ter a minha vontade, os meus sentimentos, governados pelo Teu Espírito Santo. Eu preciso não deixar mais que a minha mente seja governada pelo meu coração, entenebrecida, corrompida pelos meus sentimentos. Eu quero me esconder em Ti, Jesus Cristo. Eu quero ter a sua mente. Me esconda em Ti. Me esconda em Ti. Eu quero ter domínio próprio, eu quero ter temperança. Eu quero ter equilíbrio. Eu quero equilibrar, eu quero ser comedido. Eu quero ter governo sobre tudo aquilo que existe dentro de mim. Quando a aflição vier, eu quero que a aflição esteja debaixo do governo da Tua presença. Quando a insegurança vier, quando a alegria vier, quando os sentimentos se levantarem, eu preciso que eles estejam debaixo do Teu governo. Diga isso para o Senhor. Eu gostaria que você fizesse a oração agora. Fale com o Senhor. Fale com Ele. Você está vivendo a sua vida. Quantos anos da sua vida você já viveu? Seus 20, os seus 30, os seus 50. Quantos anos mais você tem pela frente? Você não sabe. Mas o que você sabe é que você precisa ter o domínio próprio. Que você precisa ter uma blindagem adequada dentro da sua alma. Onde existe um santuário dentro de você. Um altar dentro de você. Fala para o Espírito Santo. Se eu não tiver domínio próprio, eu nunca vou conseguir decidir pelo Senhor. Quando as necessidades e os convites para minha alma vier, o convite para eu me sentir bem, o convite para eu ser feliz, o convite para eu fazer o que eu quero, eu não vou conseguir. Então me ensine a ter domínio próprio. Ensina-me a ter uma mente que sabe que tudo depende do Senhor. A minha felicidade, o meu bem-estar, vem do alto, não vem desta terra. Diga para o Senhor nesta noite que você sabe que Ele te ama. E que você precisa entender que nada vem do horizontal, mas sim do vertical. Senhor, dai-nos uma mente firme, saudável,
amante da tua palavra. Dai-nos inteligência, sabedoria, destreza, discernimento. Que a nossa mente seja alimentada pelo alimento sólido que é a sua palavra, genuína, proveniente do teu coração. Para que exista em nós domínio sobre tudo aquilo que vier, seja externo ou interno. E que nunca dentro de nós haja qualquer tipo de motim, onde se construa coisas que venham ser para nossa destruição. Não permita que sejamos ventres ou casulos que vamos manter embriões para nossa destruição. Mas que tudo aquilo que existir dentro de nós, seja para a estrutura, seja para a construção, seja para a pureza, para a limpeza, seja para tudo aquilo que o Senhor quer. Nós te pedimos, Deus, que nós sejamos pessoas boas para nós mesmos, que nós sejamos pessoas que façamos bem para nós mesmos, que tenhamos uma consciência boa, que a nossa consciência não aceite corrupção, que jamais deixemos de fazer o que é certo, por medo de perecer ou de fazer falta. Jamais vamos deixar de fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, por medo, por insegurança. Mas que a nossa fé e a nossa confiança em Ti seja aquilo que nos venha reger, estabelecendo em nós uma aliança que nos levará para junto de Ti. Ensina-nos a sermos fiéis a tudo que o Senhor tem nos ensinado e a nós mesmos, como José. Ensina-nos a sermos fiéis a Ti, fiéis à nossa história, fiéis à construção que o Senhor tem feito, fiéis à nossa alma. Que possamos tudo aquilo que façamos, seja para o nosso bem. Não bom, mas bem. Seja para a nossa edificação, seja para a nossa eternidade, seja para agradar os Teus olhos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Você tem uma vida só, apenas uma vida e uma jornada. O Senhor nessa noite está te convidando para o domínio. E só se consegue isso por conta do governo de Jesus Cristo. Não importa o que as pessoas pensam ou fazem. O que importa é o que você vai fazer com a palavra que Deus tem te dado. Que você possa buscar uma mente saudável, recuperada, abençoada. Uma mente que trabalhe pela alma, pelo bem da alma. Que você possa arrepender-se de padrões, dinâmicas e sistemas que só te prejudicam. Não importa quanto tempo que você está nisso. Se te faz mal, livra-se disso o mais rápido possível. A pior coisa que pode acontecer conosco é a adequação àquilo que é ruim. A pior coisa. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos liberte nesta noite para o novo, para o vinho novo, para a ação do Espírito Santo de Deus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus ministrado sobre o seu coração encontre meios de prosperidade, de multiplicação, e que essa palavra multiplique, seja uma bênção na sua vida, abençoando a sua alma, livrando-te do mal, sabendo que em todo o tempo não há nada que se faça sem a palavra de Deus. E que o Senhor te cubra e te guarde, e que no seu coração exista a avidez e o desejo por mais e mais e mais de Deus e das mãos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar? Aleluia!